janelas, portas, telhados. As casas mostram muito mais de nós do que imaginamos. Das mais humildes residências aos palácios, a arquitetura abriga as nossas experiências e exibe a diversidade social, cultural e econômica de um povo. O Como Vivemos de hoje abre as portas para a curiosidade e mostra os diferentes hábitos de morar pelo mundo. Sinta-se em casa. O programa está começando. Desde as primeiras aldeias, as casas revelam o modo de vida da humanidade. Nisso, a arqueologia é uma parceira e tanto da arquitetura na hora de entender como vivemos. Uma antiga cidade maia foi descoberta por um grupo de arqueólogos em Campeche, no leste do México. Os vestígios da civilização que viveu no local entre os séculos 600 e 900 d.C. permaneceram escondidos durante todo esse tempo nesta selva do país. A construção foi encontrada depois de um mapeamento aéreo da região feito pela equipe. E aqui sim temos várias pirâmides. Aqui temos várias pirâmides e os edifícios que predominam são maiores, como se fossem palácios. Mas neste momento ainda não podemos afirmar se eram residências ou edifícios administrativos. Também não podemos dizer muito sobre a função deles. Administrativos, não podemos dizer muito sobre sua função. A região, que tem mais de 22 hectares, possui ainda praças, monumentos e até campos para a prática de esportes. De acordo com os arqueólogos, a cidade é um dos maiores sítios das terras baixas centrais da civilização maia. A descoberta vai ajudar a compreender melhor o modo de vida dos povos que habitavam esta região do país. As casas abrigam a memória de um povo por décadas, séculos e até milênios. Os fiéis rezam em Ahmedabad e Girish Gupta conduz alguns turistas pelas ruas da cidade velha. Por 13 anos, o homem trabalha como guia voluntário no bairro histórico, compartilhando sua paixão pelo local e pelas construções antigas. This is my Ahmedabad. Essa é a minha Ahmedabad, completando 600 anos e que eu amo. Esta é a minha cidade e a razão é simples. Ela está viva, como um museu vivo. Just like live museum. Esse museu vivo foi o epicentro do movimento de independência da Índia liderado por Gandhi. Sobreviveu ao crescimento e à queda de impérios. Sua história pode ser lida na arquitetura. Edifícios da era muçulmana mongólica dividem espaço com o colonialismo britânico. Mas, com gerações de negligência, as majestosas fachadas começam a mostrar a verdadeira idade. As pessoas ficam nas casas até que possam mudar de estilo de vida. Partem para os subúrbios e áreas mais novas e deixam as casas antigas como estão. Isso faz tudo ficar largado e sem cuidado. Maharshi Mehta não quer ir embora da sua casa do século passado. Ele faz parte da nova geração que deseja preservar a velha cidade. Mas não é fácil viver com pisos instáveis, cabos defeituosos e um telhado gotejante. Pior ainda quando não se pode pagar pelo conserto. Não sou capaz de pagar pela casa por conta própria. Não consegui muito dinheiro para reformá-la e já gastei muito nisso. Se o governo ou uma corporação ajudasse, aí sim poderíamos reformar a casa e salvar as antigas propriedades. O tio de Maharshi, Jagdeep Mehta, é um dos poucos que recebeu a desejada ajuda do governo francês. Levou 11 meses, 2 arquitetos e mais de 20 operários. Mas os resultados são impressionantes. Ele agora tenta encorajar o conselho local a financiar outras restaurações. O desenvolvimento é bom e a antiguidade ainda mais especial. Quando os nossos pais ficam velhos, não os jogamos fora. De uma forma ou de outra, nos apegamos ao antigo. Com 12 mil estruturas históricas necessitando de recuperação, o conselho local luta por fundos.
A cidade faz 600 anos e os moradores torcem para que o legado não desapareça junto com as suas casas. A casa é um espaço vazio até ser preenchida com objetos e pessoas. É nesse momento que ela passa a existir, cheia de histórias. Imagine o que contam os palácios reais. Localizado no coração do Parque de Versalhes, o Petit Trianon foi construído por Luís XV. Mas o palácio se tornou famoso graças à rainha Maria Antonieta, que fez dele o seu lugar de veraneio preferido. Foi daqui que ela fugiu da Revolução de Outubro de 1789, para nunca mais voltar. Era o que queríamos, parar a história, parar o tempo. Temos uma série de redes elétricas, de informática, técnica, que praticamente escondemos nos assoalhos atrás do lambril, para que o visitante se emocione, tenha a sensação de voltar no tempo. Longe de fazer desta residência um museu, os 250 artesãos que trabalharam nessa restauração fizeram o local renascer. Os aposentos da rainha, ornamentados com flores e frutos, como em seus jardins favoritos, foram totalmente restaurados para se parecerem o máximo possível com as decorações da época. A restauração custou 5.300.000 euros. A majestade moderna se revela em prédios, casas capazes de surgir do nada no meio do deserto. Um horizonte repleto de gruas, de enormes arranha-céus. Dubai, uma cidade em construção que não existia há apenas 30 anos. Aqui, tudo está sendo inventado. Este arquiteto vive há 20 anos na região. Ele é o criador da célebre Universidade de Sharjah. Voltar para a França está fora de questão. Muitos limites administrativos e pouca audácia. Aqui, eles buscam tudo que é único, tudo que é de vanguarda, tudo que é extravagante. Porque eles querem que esta seja uma arquitetura muito imaginativa e que permita tudo. Entre os arquitetos selecionados para construir este bairro, um gabinete francês recebeu carta branca para iniciar um projeto de uma torre de apartamentos luxuosos de 500 metros quadrados cada. O cliente veio até nós e disse: "Vamos, imaginem o que vocês jamais ousaram imaginar. Imaginem." Resultado: uma torre flor de formas arredondadas como em um desenho infantil. Sobre esta área de areia será construída a Torre Flor. Nela, haverá canais no lugar de ruas, uma floresta e o parque natural. Uma paisagem difícil de imaginar. Em 6 anos, milhares de pessoas viverão aqui, em meio ao luxo desse bairro que irá além dos limites do deserto. E que tal viver com os pés bem fixos no chão e de olho num futuro mais ecológico? Tem casa que grita por socorro, por causa da nossa relação com o planeta. No deserto do Novo México, casas conhecidas como Earthships são uma forma diferente e mais sustentável de viver. Tom e a família moram em uma delas há 16 anos. Nossa casa toda acabou custando $200.000, o que é um ótimo preço para o seu tamanho. Barata para construir e também para manter. O sol fornece eletricidade e a água da chuva é coletada do telhado. Conseguimos milhares de galões em uma tempestade. Para ajudar a tornar a casa totalmente sustentável, a água é reutilizada. Depois do banho, o primeiro uso ela vai para as plantas. Este é o segundo uso. Aí cai um poço, vai para a privada, o que acontece agora, e segue para fora para o último uso. Mas o que faz dessas casas realmente diferentes é o método de construção. Materiais recicláveis reduzem a emissão de carbono do prédio. Todos os tipos de materiais ganham novo uso, de garrafas de vidro a pneus velhos e latas. Esta é apenas uma parede divisória feita com latas de cerveja recicladas. A maioria dessas latas vem do bairro, as pessoas jogam fora os materiais recicláveis.
Há cerca de 600 Earthships na região com o mesmo princípio. O lado norte, mais frio, é bem isolado, enquanto grandes janelas do lado sul deixam o sol entrar. So the winter sun comes in through glass. O sol do inverno entra pelo vidro do lado sul da casa e aquece o material feito com pneus reciclados compactados com terra. Rory tem a ajuda de uma dúzia de aprendizes para construir essa casa. Alguns deles esperam levar os métodos de construção para os países de origem. Quero construir minha própria casa na França, mostrar aos outros como fazer uma e ajudar na construção de vilas ecológicas com casas sustentáveis. Além de ultra sustentável e barata, os materiais básicos usados também tornam essas casas ideais para áreas remotas. Diversas delas já estão em construção nos desertos do Malawi. Também levamos para dentro de casa as duras marcas da pobreza, das guerras e do crescimento desordenado. Mas de onde você tiraria forças e ideias para fazer do seu abrigo um lar? Pode não parecer, mas Jihad Al-Shaer está dando um grande passo. Alguns meses atrás, ele, a esposa e os 6 filhos ainda viviam na casa dos seus pais no sul da faixa de Gaza. O rapaz decidiu então construir a própria casa, usando apenas materiais que estavam à mão. Esta casa é feita de apenas um material que se pode achar em qualquer lugar da faixa de Gaza. É um presente. Barro. Só temos que adicionar canos e galhos de palmeiras, que também são fáceis de encontrar. A casa de Jihad chamou a atenção dos vizinhos e muitos deles copiaram a técnica. O bloqueio de Israel ao pequeno território palestino impede a entrada em casa de muitos bens de consumo, inclusive material de obra. A ideia preenche a pouco usual demanda por tijolos de barro. Todo mundo quer ter uma casa bonita, mas aqui não há material para a construção. Falta tudo o que é necessário para viver. Por isso temos que usar o barro. É uma volta ao passado. Tudo ainda piorou com os recentes ataques israelenses que destruíram 4.000 casas. A alta taxa de crescimento da população é outro fator que só contribui para o problema de habitação. O crescimento da população palestina mostra que precisamos de pelo menos 100.000 novos lares nos próximos 3 anos para conter a demanda. O Hamas em Gaza anunciou a sua solução para a habitação na região e que vai bancar o projeto de reconstrução dos lares destruídos. O material a ser usado nas novas casas será o barro. E a casa do futuro? Como será? Já imaginou morar em uma casa onde as paredes respondem a comandos virtuais? Ela ainda não existe, mas está em desenvolvimento. Um projetista espanhol criou em Madrid um flat com camadas digitais que respondem ao toque, algo como uma grande tela de celular. A partir daí, o morador pode controlar a luz, o despertador e até mudar a textura das paredes. Uma capa que é a da interface. Há a primeira camada, que é a interface, permitindo o usuário a interagir com o sensor que detecta o movimento das mãos. Assim dá para mexer nas projeções. A segunda camada é uma espécie de software com o qual se pode controlar os aparelhos da casa, ligando e desligando. Software que permite controlar distintos dispositivos na casa e poder ativá-los, desactivá-los. Interfaz general, interfaz que está no salão da casa e que nessa interfaz com Existe uma interface geral na sala. Com as mãos a 2 metros de distância, a pessoa move um cursor que permite ligar a luz, o som, acessar websites, que também são ativados através de projeções na parede. Activar distintas webs que tienes seleccionadas e se ativam em outra parede, então sale uma projeção em outra parede. De acordo com o Ion, o protótipo já tem 40% da sua base pronta. É o futuro chegando literalmente a nossas mãos, ou seria virtualmente? Aproveite para descobrir o que contam as paredes de sua casa. O programa de hoje fica por aqui. Até a próxima.